E hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus também se colocando no embate com os fariseus em relação ao dia do sábado. O sábado foi colocado, foi deixado por Deus para o povo de Israel como descanso para o povo. No sábado também havia aqueles que iam até a sinagoga, que rezavam, que liam a Torá, que meditavam os profetas, mas em primeiro lugar, o sentido do sábado para o povo de Israel, o sentido do Shabá, como eles chamam, era um dia de descanso. Assim como lá no Gênesis diz que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou, assim também o ser humano, o homem, precisa também de um descanso. Então, por isso que o principal motivo que Deus estabeleceu o sábado na lei judaica para os judeus, o primeiro motivo era o descanso. E por que que os fariseus, em primeiro lugar os fariseus, que conheciam a lei, que eram até apegados à lei, que rigorizavam a lei, por que que eles entram num debate com Jesus? Porque no mesmo evangelho nós vemos 2 episódios no dia de sábado. O primeiro episódio, os discípulos caminhavam junto com Jesus, começaram a sentir fome, uma necessidade humana, e começaram a arrancar espigas. Isso para os judeus era considerado um trabalho, por isso que os fariseus chamam a atenção. E depois, no segundo momento, quando Jesus entra no templo, ele vai e cura um homem que estava com a mão atrofiada. Aquilo para os judeus e principalmente para o grupo dos fariseus era algo inadmissível no dia de sábado. Só que o que eles não entendiam era que Jesus não estava contra o sábado. Jesus não estava contra a lei judaica, muito pelo contrário. Jesus, na sua liberdade, na sua sabedoria, no seu entendimento que é perfeito, ele estava devolvendo ao sábado aquele que era o sentido original. O sábado foi feito para o homem, para o descanso, para que fosse o momento do homem, e não o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Então Jesus estava dizendo aos fariseus, estava dizendo àqueles que estavam ao redor, olha, eu estou recuperando aquilo que é o sentido original do sábado para vocês. O sábado foi feito para o descanso de vocês, para as necessidades humanas. Se para os discípulos era uma necessidade arrancar espigas e saciar a fome, que aquilo acontecesse. Se para aquele homem que estava com a mão atrofiada, que estendeu a mão para Jesus, se para ele era uma necessidade de ser curado, que ele fosse curado. Jesus estava levando os fariseus a entenderem que eles precisavam ser livres. A lei, gente, ela não é ruim. A lei é boa, ela é justa. São Paulo chega a dizer que a lei é santa, a lei é necessária. Imagina se nós vivêssemos sem lei. Aqui em Franca tem as leis de estranho, imagina se não tivesse. Você quer fazer uma experiência mística e sobrenatural, você dirige em Franca. Você vai sair de casa rezando, você vai dirigir rezando e vai voltar rezando. Você vai agradecer a Deus por ter preservado sua vida. Porque as leis são necessárias. Então, imagina se não tivesse lei de trânsito, todo mundo vai para o mesmo lado, atravessa, né? Claro, tem alguns que não obedecem muito, né? Mas imagina se não tivesse. Se não tivesse a lei que Deus deixou ao povo de Israel. Por que que Deus deixou a lei no Monte Sinai para Moisés? Porque o povo precisava de uma orientação. O povo precisava de sinais que o conduzissem a uma relação com Deus. Então a lei é boa, ela é justa, ela é santa, ela é necessária e principalmente a lei de Deus. Mas não é a lei em si que salva. Quem salva é Deus e com a nossa colaboração também. Então os fariseus, eles levavam a lei ao rigorismo, levavam ao extremo. Então Jesus não era laxista, ele só estava mostrando aos fariseus que a lei por si ela não salvava.